Bom, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje o vídeo tá longo, 1 hora aí de vídeo quase. Por isso na descrição tem o horário que começa cada exercício e a lista também tá aí. Então dá uma olhadinha na lista, vê se tem algum exercício que te interessa. Se te interessar, vai ali e clica direto no exercício que você está querendo ver. São 3 exercícios do tema termoquímica, que é um tema que dificilmente eu consigo fazer vídeos curtos. Então, se você está afim, fica à vontade, o canal é todo seu. Se gostar do vídeo, deixa o seu joinha e se você quiser, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos. Depois da vinheta, temos o vídeo. Bom, vamos lá resolver agora uma listinha de termoquímica, né? Os vídeos mais acessados do canal são de termoquímica. Então, peguei 3 questões aqui que vão abordar 2 delas, a parte de entalpia padrão de formação e a terceira, a entalpia de ligação ou energia de ligação. São formas diferentes aí de se trabalhar em relação a outras partes da termoquímica, né? Então, vamos ver aqui como que esses exercícios vão abordar esses aspectos. Esse aqui do ano de 2020, SpaceX AMAN. Devido ao intenso calor liberado, reações de termita são bastante utilizadas em aplicações militares, como granadas incendiárias, ou em atividades civis, como solda de trilhos de trem. A reação de termita mais comum é a aluminotérmica, que utiliza como reagentes o alumínio metálico e o óxido de ferro 3. A reação de termita-aluminotérmica pode ser representada pela equação química não balanceada, destacou aí pra gente. Al sólido, né, alumínio sólido, Fe2O3, que é o óxido férrico sólido, formando ferro sólido e óxido de alumínio sólido mais calor. Então, mais calor aqui significa que é uma reação exotérmica, né? Foram fornecidos alguns dados aqui, né? Valores arredondados de entalpias padrão de formação das espécies óxido de alumínio e óxido férrico. E aí vem as perguntas, né? Acerca desse processo são feitas as seguintes afirmativas, na verdade, as afirmativas, né? Após o correto balanceamento, o coeficiente do reagente alumínio na equação química é 2. Então, a gente vai ter que balancear aquela equação lá. Essa é uma reação de oxirredução e o agente oxidante é o óxido de ferro 3. Então, a gente vai ter que balancear e identificar quem está oxidando, quem está reduzindo e quem vai ser o agente oxidante e o agente redutor. A terceira aqui, na condição padrão, o ΔH da reação é menos 503 kJ para cada mol de óxido de alumínio produzido. Então, a gente vai ter que calcular o valor deste calor aqui, né? E o 4, na condição padrão, para obtenção de 56 gramas de ferro metálico, o calor liberado na reação é de 355 kJ. Então, na quarta aqui, a gente vai ter que fazer um cálculo estequiométrico, né, envolvendo massa de ferro e entalpia liberada. E aí, depois a gente vai ter que assinalar, né, quais das alternativas estão corretas aí. Então, a gente vai ter que julgar cada uma delas para poder responder. Então, as 2 primeiras, né, a gente já vai fazer aqui mesmo, tá? Primeiro, após o correto balanceamento, né? Então, vamos ter que balancear. Voltando aqui ao centro. Tem aqui alumínio, 1 desse lado, 2 desse lado. Eu tenho 2 ferros aqui, eu tenho 1 ferro aqui. Eu tenho 3 oxigênios aqui e eu tenho 3 oxigênios aqui. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é acertar o ferro e o alumínio, né? Então, esse aqui é um balanceamento bem simples de uma reação por tentativa, né? Eu consigo fazer tranquilamente, porque o oxigênio está certo, o que está errado é o ferro e o alumínio. Desse lado eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Como é que eu faço para corrigir? Coloco um 2 aqui na frente. Então, pronto, tenho 2 alumínios de cada lado. Aqui eu tenho 2 ferros, aqui eu tenho 1, fácil. Vou colocar o número 2 aqui. Então, 2 e 2, balanceei, tá? Sem problema nenhum. Agora, então, essa aqui, após o correto balanceamento, o coeficiente do reagente de alumínio na equação química é 2, verdadeira. Então, essa aqui é verdadeira.
Tranquilo? Agora vamos lá para a segunda afirmação, né? Essa é uma reação de óxido-redução e o agente oxidante é o óxido de ferro 3. Então, para a gente saber se é uma reação de oxidação e redução, a gente tem que ver se houve variação do NOx de algumas substâncias. Toda substância simples, tá? Como o alumínio e o ferro, né? Por definição, com NOx zero, né? Então, substância simples, NOx zero. Alumínio sólido, NOx zero. Ferro sólido, NOx zero, né? Então, esses dois aqui, NOx zero. Ferro aqui no óxido de ferro 3, ou óxido férrico, né? Então, o NOx desse ferro aqui é 3. Como que você poderia saber isso aí, né? Uma substância, eu tenho o óxido, então no óxido o oxigênio é menos 2, essa carga aqui significa que é a do oxigênio, esse número significa a carga do oxigênio, e esse número aqui significa a carga do ferro. Então, eu inverto aqui, né? Jogo esse 2 para cá, menos 2, jogo esse 3 para cá, mais 3. Então, esse ferro aqui, carga mais 3, NOx mais 3. Agora aqui o alumínio. Então, alumínio, ele quando ele não for metal, ele tem NOx fixo, sempre mais 3, né? Mas vamos supor que você não soubesse disso. Da mesma forma, é um óxido iônico, né? Um oxigênio ligado a um metal, vai aí ser um óxido iônico, a maioria das vezes. Então, esse 3 é a carga do alumínio e esse 2 é a carga do óxido, que ele é menos 2. Então, aqui também o alumínio mais 3. Então, primeira coisa, é uma reação de oxirredução, né? Isso aqui está correto. Porque o alumínio saiu de 0, foi para mais 3, e o ferro saiu de mais 3, foi para 0. Agora, aqui o que a gente tem que ver, vamos pegar aqui o ferro no óxido de ferro 3, né? O ferro, que estava aqui no óxido de ferro 3, ele foi de mais 3 para 0. Numericamente, de mais 3 para 0, esse valor aumenta ou esse valor diminui? Esse valor diminui, né? Mais 3 é um número maior que 0. Então, se o valor diminui, aqui aconteceu uma redução, tá? Então, reduziu o NOx. Por outro lado, olha o alumínio. De 0 ele foi para mais 3. Esse valor aumentou. Aumentou, oxidou. Então, aqui o alumínio oxidou. Então, primeira coisa o ferro é a substância que reduziu aqui, é o elemento que reduziu, e o alumínio é o elemento que oxidou. Doou elétrons. De 0, ele foi para mais 3, então ele perdeu 3 elétrons. E aí, o que acontece aqui? Ó? O ferro, então, o ferro, ele reduziu. E o alumínio oxidou. Então, quando a gente tem uma substância que reduz, essa substância, ela é o agente oxidante. E aqui, oxida é o agente redutor. É o inverso. Por quê? Quem reduz provoca a oxidação do outro. Quem oxida provoca a redução do outro. Só que aí, não necessariamente vai ser o ferro, né? O agente, porque a gente vê a substância onde está o elemento que reduziu. Então, aqui, no caso, é o óxido de ferro 3. Então, o ferro que reduziu está na substância óxido de ferro 3. Então, o agente oxidante não é só o ferro, é o óxido de ferro 3. O alumínio, como ele está aqui metálico, né? E ele oxida, então ele próprio, né? Apenas o alumínio sólido, é o agente redutor, porque o alumínio se oxida. Então, aqui, agente oxidante, nesse caso, o ferro, óxido de ferro 3, e o agente redutor, o alumínio 0, alumínio metálico. Com isso, a gente já consegue responder aqui a questão, né? Essa é uma reação de óxido-redução? Sim. Óxido-redução? Sim. O agente oxidante é o ferro 3, é o óxido de ferro 3? Sim. Tá? Então, o ferro do óxido de ferro 3 reduziu, portanto, o óxido de ferro 3 é o agente oxidante. Então, essa aqui também é verdadeira. Beleza? Então, essas duas primeiras a gente consegue fazer aqui sem ficar tão bagunçado, né? Agora, as outras não, né? As outras a gente vai ter que pegar um auxílio aqui de uma folha, e aí, para isso,
eu vou pegar uma folhinha aqui em branco. Vamos colocar aqui. A gente tem que verificar, né, na condição padrão, o ΔH da reação é menos 503 para cada mol de óxido de alumínio produzido. Então, vamos lá, vamos olhar aqui. Como é que funciona para a gente descobrir, né, o ΔH a partir da entalpia padrão de formação, né? Aqui é uma das poucas vezes, quando eu trabalho com entalpia padrão de formação, é uma das poucas vezes onde eu posso calcular que o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Porque geralmente quando tem exercício desse tipo, né, ele vai fornecer a entalpia de todos os participantes, né? Então, quando eu tenho o que é a entalpia padrão de formação? A entalpia, vamos pegar aqui apenas o exemplo do óxido de alumínio, tá? Então, o que é a entalpia padrão de formação de óxido de alumínio? É eu pegar o alumínio sólido, né, no seu estado padrão, que a entalpia, por definição, é zero, né? A entalpia de formação de uma substância simples no estado padrão é zero. Então, a entalpia desse cara aqui é considerada como zero. Reagir com o oxigênio no seu estado padrão, substância simples no estado padrão, então a substância mais estável, no estado físico mais estável, também, por definição, a entalpia disso aqui é zero. E isso aqui vai me formar a substância, né? Ali, óxido de alumínio, Al2O3, sólido, e vai me formar, né, 1 mol dessa substância. Então, o que é a entalpia padrão de formação? O que é esse valor aqui? Menos 1.676 kJ por mol. Então, por mol, para 1, é eu pegar o alumínio na sua estrutura mais estável, pegar o oxigênio na sua estrutura mais estável e formar aqui o óxido de alumínio. E aí, isso aí vai ter uma energia. E essa reação, essa entalpia que vier dessa reação, vai ser, por padrão, exclusivamente dessa substância aqui. Porque, por padrão, isso é zero. Entalpia zero, entalpia zero. Então, se eu fizer essa reação e medir lá a variação de entalpia, a variação de entalpia é, então, definida como a entalpia padrão de formação desse cara aqui. Para balancear, o que eu tenho que fazer agora? 2 alumínios, 2. Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu preciso de 3. Então, toda vez que tiver de um lado par, do outro lado ímpar, o que você pode fazer? Você precisa de 3, né? Você escreve o 3 aqui, ó, e divide por 2. Né? Então, 3O2 dividido por 2 é 3, né? Então, 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. Então, fez isso aqui, pronto. Essa aqui, ó, para essa reação, eu tenho, então, o ΔH dela, de acordo com o exercício, vai ser menos 1.676 kJ, tá? Então, essa é a lógica aí da entalpia padrão de formação. Vamos agora, então, ver como é que a gente faz para calcular o ΔH dessa reação, então, né? Desta reação aqui. Vamos lá. Como que a gente faz? Eu vou reescrever a reação aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então, é lá. Al sólido mais Fe2O3 sólido formando Fe sólido mais Al2O3 sólido. E aí a gente balanceou, são 2 alumínios aqui e 2 ferros aqui. Beleza, reescrevi aqui embaixo. Para trabalhar com entalpia de formação, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui reagentes, né? Reagentes, e eu tenho aqui produtos. Basta que eu coloque aqui as entalpias de cada um, some as entalpias dos reagentes, some as entalpias dos produtos. E depois faça ΔH, entalpia de produto, menos entalpia de reagente. Então, vamos lá. Entalpia do alumínio no estado padrão, 0. Mais entalpia do Fe2O3, né? Entalpia de formação que foi dada aqui, menos 826. Então, menos 826 kJ por mol, né? Então, 1 mol menos 826. Se tivesse 2 aqui, seria 2 vezes esse valor, porque aqui é por mol.
Então, beleza. Aqui só menos 826 kJ. E aqui, desse lado, ferro 0, mais entalpia de formação do Al2O3. Então, a gente tem ali o valor de menos, 1676 kJ, também por mol, se eu só tenho 1 mol, isso aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Que eu tenho 0, e vai ficar aqui menos 826 kJ no produto, e eu tenho aqui menos 1676 kJ aqui no menos 826 no reagente e menos 1676 no produto. Então, eu já tenho a entalpia dos reagentes. Então, o HR é esse aqui, entalpia de reagente. O HP, a entalpia de produto, é isso aqui. Então, agora basta que eu faça a aplicação dessa fórmula aqui. ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Vamos fazer, então, que o ΔH daquela reação ali, este ΔH aqui, ele vai ser a entalpia dos produtos, menos 1676, menos a entalpia dos reagentes, que é o menos 826. Observe que aqui, esse menos é da fórmula, E esse menos é da entalpia do reagente, que o exercício deu pra gente. Então, o que eu tenho aqui vai ser o ΔH menos 1676, menos com menos, mais 826. Então, quando eu tenho aqui sinais diferentes, eu faço uma subtração, e aí, essa subtração, eu conservo o sinal do maior. Fazendo essa conta aqui, tá? Se você depois tiver dificuldade aí de fazer essa conta, você coloca nos comentários, tá? Porque aí eu te auxilio. Mas aqui é matemática básica, Se você fizer essa conta aqui, ela vai te dar o valor de menos 850 kJ, tá? Esse é o resultado dessa conta aqui, menos 850 kJ. Se alguém tiver dificuldade, avisa aí nos comentários que a gente apoia para tirar essa dificuldade de matemática que deixou de ser química, menos 850 kJ. Então, vamos lá para a afirmativa. A afirmativa diz que, na condição padrão, que é todo esse cálculo que a gente fez aqui foi na condição padrão, o ΔH da reação é menos 503 kJ. A gente acabou de calcular que o ΔH é de menos 850 kJ, E aqui, é o 503 para cada mol de óxido de alumínio produzido. Então, aqui, 1 mol de óxido de alumínio. Beleza. Então, a gente considerou 1 mol. É menos 850 e não menos 503. Portanto, essa aqui é falsa. E afinal, aqui, na condição padrão, para obtenção de 56 gramas de ferro metálico, o calor liberado na reação é de 355 kJ. Vou repetir aqui a equação. Então, são 2Al mais Fe2O3, formando 2Fe mais Al2O3. E o ΔH, que a gente acabou de calcular, é de menos 850 kJ. Beleza? Aqui, então, para responder a 4, eu tenho que fazer uma estequiometria aqui, um cálculo estequiométrico envolvendo ferro e a energia liberada. Ferro e energia liberada. O que eu tenho aqui, então? Que 2 mol de ferro libera 850 kJ. Então, observe aqui que eu mudei. Ao invés de colocar um menos 850, eu substituí esse menos pela palavra libera. Eles têm o mesmo significado, tá? Então, se 2 mol de ferro libera 850, e o ferro, o exercício deu aqui pra gente, dado Fe56, o que significa isso? Isso aqui é a massa atômica aproximada do ferro, tá? Então, é 55,8, alguma coisa. O exercício, para facilitar aqui, arredondou para 56. Onde eu vou usar isso? Então, 1 mol de ferro, então eu posso substituir isso aqui, mol de ferro, eu posso substituir por 56 gramas de ferro.
tá? Porque 1 mol de ferro tem 56 gramas. Então, aqui, 2 mols de ferro, 2 vezes 56, libera 850 quilojoules, tá? E se eu tiver apenas 56 gramas de ferro, como o exercício está colocando para gente? Se eu tiver só 56, vai liberar X, tá? Então, aqui, vamos fazer essa regra de 3 de uma maneira mais simples, né? Não multiplicar cruzada, que só vamos ver a lógica. Ó. Aqui eu tenho 2 vezes 56, aqui eu tenho 1 vez 56, né? Daqui para cá, ó, o que a gente fez? A gente dividiu por 2, tá? Então, de 2 vezes 56 passou para 1 vezes 56. Isso aqui é dividir por 2. A mesma coisa eu vou fazer. Daqui para cá, eu tenho que dividir por 2. Então, essa conta eu posso simplesmente aqui fazer que o x vai ser 850 dividido por 2. 850 dividido por 2 dá 425 quilojoules, tá? Então, para a obtenção de 56 gramas de ferro, eu tenho a liberação, né, aqui vou colocar liberado, né? Liberado. Então, 425 quilojoules são liberados, tá? Aqui o exercício diz 355, então tá errado também. Beleza? Era isso aí, esse exercício. Ficou meio longo, né? Você vai ver que vai dar bastante tempo esse exercício, porque ele é bastante complexo, né? Essa lista, como um todo, ela vai ficar um pouco mais longa do que a intenção de baixar esse tempo aí. Mas cada um depois aí olha diretamente o horário de início de cada exercício e assiste aquilo só que interessa. Com isso, a gente tem as duas primeiras verdadeiras e as duas últimas falsas. E aí a resposta, né, apenas a sinal alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas dentre as listadas acima. Então, todas as corretas, 1 e 2, né, são todas as corretas. Por que ele colocou todas as corretas? Né? Porque aqui tem a 1 e a 2 também. Se ele colocar a sinal alternativa que apresenta afirmativas corretas, essa aqui também seria, porque ela apresenta a afirmativa correta, né? Mas não são todas, porque a 4 é errada. Aqui é um detalhezinho que pode significar a anulação da questão se ele não existir. Aqui, então, ó, letra C, apenas a 1 e 2 são as corretas, beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Agora aqui, então, com o exercício 2, tá? A gente tem aqui, para obter energia térmica com a finalidade de fundir determinada massa de gelo, produziu-se a combustão de 1 mol de gás butano. Fórmula aqui, A1 atm 25 graus Celsius. A reação de combustão foi dada aqui, ela já está balanceada. As entalpias padrão de formação das substâncias estão na tabela. E aí ele vem, né, considerando que a energia térmica proveniente dessa reação foi integralmente absorvida por um grande bloco de gelo, então não houve perda. Esse gelo estava a 0 graus Celsius, adotando 320 joules por grama o calor latente de fusão do gelo. Esse calor latente, né, significa que toda a energia que está entrando ali é para a mudança de estado físico, né? A massa de água líquida obtida a 0 graus nesse processo pelo derretimento do gelo foi D. Então, se eu tenho lá o gelo a 0 graus Celsius e ele recebe energia, ele vai passar, né, para o estado líquido. A água vai sair do estado sólido para o estado líquido. Se eu tiver o gelo a 0 graus Celsius, né, e um pouco de água ainda, se eu tiver água a 0 graus Celsius e retirar a energia dessa água, então ela vai passar para o estado líquido, para o estado sólido, né? A água sai do líquido, vai para o sólido. Então, esse calor latente de fusão é, então, a energia que eu tenho que fornecer aqui para o bloco de gelo para que ele mude de estado físico, para que ele vá para o líquido. Então, 320 joules para cada grama, então, que vai para o estado líquido aqui. Como que a gente vai saber qual vai ser, então, a massa de água líquida? A gente tem que descobrir isso aqui, ó. Qual é a energia térmica proveniente da reação? Então, nós temos que descobrir isso, que nada mais é do que o ΔH daquela reação, e aí vai ter uma quantidade de energia,
Depois a gente vem e pode simplesmente fazer uma regra de 3 aqui, né? Se eu tiver ali como resultado 320 joules, vai ter 1 grama. A gente já percebe aqui, né, pela quantidade que está tudo em quilograma, que vai ser um valor bem maior que 320, que a gente vai achar de ΔH. Mas vamos primeiro achar o ΔH, depois a gente vem fazer esse cálculo aqui. Para não ficar muito confuso, eu vou pegar uma folha aqui e vou replicar aquela reação nesta folha para ficar com um espaço maior para trabalhar. Então aqui, vou colocar C4H10 mais 13 meios de O2. Vou ignorar só os estados físicos, tá? 4CO2 mais 5H2O. Então, beleza. Essa é a minha equação. E o que a gente vai ter que descobrir é qual é o ΔH aqui para poder, então, a partir dessa informação, relacionar lá com o calor latente de fusão do gelo. Como que eu faço quando eu tenho entalpias de formação? Então, eu tenho que pegar e encontrar a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos, para fazer que o meu ΔH é igual à entalpia de produto menos entalpia de reagente. Então, esse é o formato para resolver a maior parte dos exercícios de entalpia de formação. Ele vai te dar condições de você calcular as entalpias de reagentes de produtos para você aplicar a fórmula, então, do ΔH, que é entalpia de produto menos entalpia de reagente. E como é que a gente faz isso? Eu vou pegar a reação aqui e vou substituir as fórmulas, tá, pelos valores de entalpia. Então, eu substituo cada fórmula pelo valor correspondente de entalpia que o exercício deu para a gente. Então, eu vou pegar aqui, ó, no caso do C4H10, menos 126. Então, ao invés de eu escrever C4H10, eu escrevo menos 126 kJ para esse cara. Mas aqui, zero, né? Zero, eu vou só colocar zero aqui. Beleza? Então, aqui eu tenho menos 126 mais zero. Seta. Então, isso aqui é reagente. Eu tenho CO2, só que eu tenho 4 CO2. Então, eu coloco aqui 4 vezes. Quanto que é o CO2? CO2 é menos 396. Então, parênteses para não ficar confuso, menos 393. Acho que eu falei 6, né? Então, 4 vezes menos 393. Mais, substituo aqui agora a água, só que tem um 5 na frente. Então, 5 vezes, aí, valor da entalpia de formação da água, menos 286. Então, menos 286, tá? Aqui eu não coloquei quilojoule, mas tudo quilojoule. Então, eu vou agora... Não preciso ficar tá vendo a tabelinha, a gente pode trabalhar a partir daqui só. Eu tenho que resolver essas continhas aqui, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou desenvolver esse lado aqui. Aqui a gente já chegou que a entalpia do reagente é menos 126 kJ. Então, menos 126 kJ. Ficou meio feinho aqui, mas é menos 126. Porque aqui era mais zero. O que eu tenho que fazer? Apenas essas contas aqui. Então, quanto que dá 4 vezes menos 393? Isso aqui vai me dar menos 1.572 kJ. Então, referente ao gás carbônico, eu tenho menos 1.572, que é 4 vezes 393. Mais o que eu tenho aqui, ó, que é 5 vezes 286. 5 vezes menos 286 dá menos 1.430. Então, aqui, ó, para não bugar o cérebro aí, a gente vai manter isso aqui no parêntese, tá? Então, 5 vezes menos 286, menos 1.430. Mas eu tenho que somar esses produtos aqui, essas entalpias desses produtos, para ter a entalpia do produto como um todo. Então, agora, eu faço um joguinho de sinal aqui, eu vou ter menos 1.572, mais com menos, 1.430. Se eu fizer esse cálculo aqui, vai dar 3.002 kJ. Como eu estou somando dois valores de sinal negativo, conservo o sinal.
Então, eu tenho aqui que a entalpia, né, dos produtos é igual a menos 1.302. Agora, eu venho aqui simplesmente e coloco que a entalpia daquela reação lá, a variação de entalpia daquela reação, é a entalpia de produtos menos a entalpia dos reagentes, e eu só substituo ΔH, entalpia de produto, menos 3.002 kJ, menos da fórmula a entalpia do reagente, que é menos 126. Então, aqui abre parênteses, menos 126. Aqui vai dar, então, menos 3.002, menos com menos mais 126. Eu tenho uma soma com sinais diferentes. Faço a subtração, conservo o sinal do maior. Então, aqui, o ΔH vai ser menos 2.876, o quê? Quilojoules, beleza? Então, variação de entalpia daquela reação, menos 2.876 kJ. Vamos colocar ela aqui, ó. Menos 2.876 kJ. Então, essa é a entalpia para essa reação aí que o exercício deu para a gente, de combustão do metano, de 1 mol de metano. 1 mol de metano, né? Agora, a gente volta lá para a questão, né? Já descobrimos quanto que libera de energia. Vamos voltar aqui para a questão e verificar como que a gente vai calcular, então, a nossa resposta. Então, considerando que toda essa energia que a gente descobriu, né? Vamos colocar ela aqui, ó. Eu vou representar aqui, ó, o ΔH dessa reação. Vamos colocar aqui, ó. A gente encontrou ali na outra folhinha que o ΔH aqui é de menos 2.876 kJ, né? Então, tá ali o valor que a gente calculou. Agora, toda essa energia aqui, ela foi usada para a fusão do gelo. Eu posso simplesmente fazer uma regra de 3 aqui, gente, tá? Embora exista uma fórmula, né? Então, a gente poderia aqui estar associado a essa ideia, né? Aqui eu vou colocar a fórmula, né? O calor, a quantidade de energia aqui, é igual a massa vezes o L, né? Que é o calor latente, né? O calor latente de fusão. O L de fusão. Opa! Borrou aí. Então, a gente poderia ter isso aqui, né? Então, o que seria essa energia aqui? A massa é o que eu vou descobrir e o L foi dado aqui, 320, tá? Mas vamos fazer por regra de 3, não vamos usar essa fórmula não, vai dar na mesma, tá? Vamos fazer por regra de 3 aqui para você ver que você não precisa lembrar das fórmulas, né? Basta você usar a lógica. Então, são 320 joules para cada grama. Então, ó, se eu tiver uma energia de 320 joules, eu vou produzir 1 grama de água líquida, né? Porque o gelo vai derreter. Então, se eu tiver 320 joules, 1 grama de água líquida. Só que aqui, ó, observa que é quilojoule. Então, quilojoule para joule, como é que eu faço isso, né? Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte. Use notação científica aqui, só para, né? Não precisa ficar fazendo conta. Coloca isso aqui, ó. Quilo é 10 ao cubo. Então, menos 2.876 quilojoules é a mesma coisa que menos 2.876 vezes 10 ao cubo joules. Então, pronto, eu estou na mesma unidade, ó, joule. Eu não preciso transformar aqui, vai dar mais trabalho. Até porque lá no final, a resposta é em quilograma. Então, você deixa esse 10 ao cubo até o final e você substitui ele por quilo aqui no final. Então, vamos lá. É uma regra de 3 agora. Se eu tenho 320 joules correspondendo a 1 grama, eu vou ignorar esse sinal agora aqui, só interessa o valor, quantos joules estão envolvidos. Então, eu tenho 2.876 vezes 10 ao cubo joules produzidos, né, liberados, que vão ser integralmente absorvidos e vai me liberar X gramas de água, né, líquida. Aqui, então, multiplica cruzado, 320 vezes X é igual a
2.876 vezes 10 ao cubo vezes 1, 2.876 vezes 10 ao cubo. E aí o meu x vai ser eu resolver essa conta aqui, ó. 2.876 vezes 10 ao cubo dividido por 320. Deixa o 10 ao cubo separadinho aqui. Faz essa conta agora. Então, você fizer aí a conta na mão, você vai conseguir chegar num valor aproximado de 8,987, mais ou menos, aqui eu vou ignorar a última casa aqui, vezes 10 ao cubo. Então, essa partezinha aqui, ó, é apenas dessa conta aqui. Beleza? Então, apenas dessa conta aqui. Fazendo essa conta, dá esse valor. 8,987, vai ter um 5 aqui depois, ignorei ele. Vezes 10 ao cubo, que eu deixei ele separadinho aqui. Vezes 10 ao cubo. O que? Né? Isso aqui tudo em gramas, tá? Tudo em gramas. Como que é a resposta agora? Eu vou transformar isso aqui para quilograma, né? Aqui, ó, observe que sem casa decimal, né? Isso aqui vai ser aproximadamente 9, né? 10 ao cubo, quilo, G, grama. 9 quilogramas. Então, isso aqui, 9, 10 ao cubo é esse quilo e grama tá aqui, ó, grama. Então, a minha resposta, letra E, 9 quilogramas, né? Resumidamente, esse exercício. Então, primeiro passo foi descobrir a entalpia da reação. Segundo passo, fazer uma regra de 3, né? Relacionando aqui 320 joules para 1 grama, a entalpia que eu encontrei para X, faz a conta 9 quilogramas. Se alguém tiver dificuldade, né, ao resolver esse cálculo aqui, comenta aí que eu te auxilio a fazer isso aí no braço, na mão. Essa conta aqui eu já peguei da minha colinha aqui, tá? Então, quem tiver dificuldade, me avisa que eu ajudo vocês, beleza? Então, agora vamos para o último exercício da lista. Bom, finalizando agora, exercício 3, diz o seguinte. O tricloreto de nitrogênio, NCl3, ou tricloramina, é um composto de aparência oleosa, muito perigoso quando puro, pois se decompõe explosivamente formando N2 e Cl2, gases nitrogênio e cloro. Ele era utilizado até a sua proibição na década de 40 para o branqueamento de farinhas comerciais, no chamado processo Agene. Atualmente é conhecido como um dos subprodutos tóxicos indesejáveis formados no processo de desinfecção de piscinas. Ele se forma, por exemplo, pela reação do cloro usado nas piscinas com ureia proveniente da urina de nadadores que as utilizam. Vamos lá. O que se pede? Represente a molécula do NCl3 utilizando a fórmula de Lewis. Então, a fórmula de Lewis é aquela onde eu represento os elétrons, né, ao redor dos átomos, né, e dentro das ligações químicas ali, os elétrons que estão entre dois átomos representam a ligação química entre esses átomos. E os elétrons que estão apenas, né, vinculados a um único átomo, não está entre dois, significa o par de elétrons livres, né? Aqui, então, caso você não soubesse, o exercício deu a posição dos grupos na tabela periódica, do nitrogênio e do cloro na tabela periódica, né? Nitrogênio no grupo 15 e cloro no grupo 17, para facilitar, ele ainda deu aqui os elétrons na camada de valência, né? Então, deu de mão beijada aí pra gente. Então, como é que a gente representa a estrutura de Lewis? Então, eu tenho um N com 3 Cl's. Então, centralizo o N. Letra A, vou fazer aqui, ó. Centralizo o N. Coloca ele aqui. E tem 3 Cl's. Eu vou colocar aqui, ó, né? Na esquerda, na direita e abaixo. Se você quisesse colocar em posições diferentes, abaixo, à esquerda e aqui, não tem problema nenhum. Tá? Isso aí, o que interessa é que você coloque, né, ou do lado, ou abaixo, ou assim. E aí, vou representar os elétrons ao redor desses átomos, né? O nitrogênio,
ele tem 5. Então, eu vou começar por ele. Dica que eu dou, procure sempre fazer isso aqui, ó. Represente, né? Um elétron em cada lado. Eu tenho 5. 4 lados. Em cima, embaixo, esquerda, direita. Então, em cima, embaixo, aqui na minha direita, na minha esquerda, já deu 4, certo? E o quinto eu vou colocar aqui em cima. Por quê? Porque a ideia, né, dessa reação aqui, dessa ligação, é uma ligação covalente, é um compartilhamento de elétrons. Então, aqui, ó, um elétron desse vai parear com um elétron do cloro aqui. Então, eu vou ter um parzinho de elétrons aqui do cloro que tem 7, ó. Um que já estava aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do cloro. Então, um que eu coloquei aqui, mais o 6, 7, com o do nitrogênio 8. Então, aqui eu tenho um octeto, né? E a mesma coisa vai ficar aqui. Eu vou colocar 7 elétrons aqui ao redor do Cl. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 elétrons do Cl, mais esse elétron aqui do nitrogênio, também formou 8. E da mesma forma, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui os pares de elétrons, né, ao redor dos átomos. Cada um deles está com 8 elétrons, né? Então, a fórmula de Lewis para essa estrutura do NCl3 é essa aí, tá? Letra B. Eu tenho que escrever a equação balanceada para decomposição do NCl3 em N2Cl2. Primeira coisa, e depois algumas outras perguntas, vamos primeiro na equação. Então, simplesmente, é o NCl3 se decompondo em N2 mais Cl2. Então, o N2 gasoso e o Cl2 também gasoso, né? E o tricloreto de nitrogênio, né? Então, é uma substância de aparência oleosa, né? Muito perigoso. Esse aparência oleosa dá a ideia pra gente, né? De que ele poderia ser líquido, né? Então, eu vou colocar aqui, o exercício não dá. Aqui, o aparência oleosa tá aqui, ó, né? É um composto de aparência oleosa muito perigoso. Então, o exercício não deu pra gente exatamente com todas as letras que ele está líquido, né? Mas eu vou colocar aqui, como ele tem aparência oleosa, óleos têm uma alta viscosidade, mas estão no estado líquido, né? Então, agora aqui, como é que a gente faz o balanceamento, né? Que é o que falta aqui nesta questão, né? Porque a pedido é escrever a equação balanceada, e não está balanceado, né? Aqui, pelo método das tentativas mesmo, ó. Eu tenho um nitrogênio, eu tenho 2... eu tenho 3 cloros e aqui eu tenho 2. Então, se eu colocar o 2 aqui, ó, né, vamos colocar de outra cor. Se eu colocar o 2 para acertar o nitrogênio, o que eu tenho agora? Eu tenho 2N, mas eu tenho 2 vezes 3, 6 cloros. Se eu tenho 6 cloros desse lado, eu tenho que ter 6 aqui. Basta que eu coloque 3 aqui na frente. Então, 2NCl3 formam 1N2 e 3Cl2. Tá? Então, essa é a equação balanceada. O que mais que o exercício pede aqui na letra B, né? Ele pede o seguinte, ó. Lembra, essa A e B não tem a ver com termoquímica, né? Só a letra C que tem a ver com termoquímica. Qual é o número de oxidação do nitrogênio no reagente e no produto? Então, número de oxidação para uma substância simples, nitrogênio gasoso, o NOx do nitrogênio aqui é 0, né? Então, o NOx do nitrogênio no produto é 0. No reagente, eu tenho aqui o nitrogênio ligado a cloro. Se a gente lembrar lá aquelas regrinhas de NOx fixo, eu vou ter não vou ter nem o cloro nem o nitrogênio com NOx fixo. Eles têm NOx variável. Então, o cloro tem vários NOx, o nitrogênio também. Então, aqui qual é a lógica que a gente tem que usar para determinar o número de oxidação? É a eletronegatividade dos átomos. Então, o cloro, ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. São poucas casas decimais aí naquela escala de Pauling, mas o cloro é um pouquinho mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, cada ligação dessa aqui, ó,
O cloro vai ser menos 1, porque se a gente rompesse essa ligação, aqui o cloro sairia com o elétron dele, né? Um rompimento aqui seria heterolítico, né? O cloro sairia menos 1 e o nitrogênio mais 1. A mesma coisa aqui, esse cloro seria menos 1, esse nitrogênio mais 1, e esse cloro seria menos 1, e esse nitrogênio ficaria com mais 1. Se eu olhar aqui, o nitrogênio, então, ficaria com mais 3, tá? Então, esse nitrogênio aqui é mais 3, porque cada cloro seria menos 1, porque ele é um pouco mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, com isso a gente responde, né, a letra B inteira, né? E agora sim, a parte de termoquímica, né? Que entra aí para calcular a entalpia da reação de decomposição do NCl3, considerando os valores de energia de ligação fornecidos. E aí a pergunta, a reação é endotérmica ou exotérmica? E demonstra os cálculos e justifique sua resposta. Então, a gente tem que fazer completinho aí. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui, primeiramente, a ideia de como trabalhar com energia de ligação. Como que a gente resolve exercícios de energia de ligação? Tá? Então, para isso, a gente tem que conhecer as ligações químicas de todos os participantes aqui. Eu vou pegar, então, na letra C aqui, ó, eu vou replicar a nossa reação NCl3 produzindo N2 mais Cl2. E eu vou aqui embaixo representar como são as ligações químicas, né, de cada molécula dessa. Então, é nitrogênio ligado a cloro, ligado a cloro, ligado a cloro, né? No N2, eu tenho nitrogênio fazendo tripla ligação com outro nitrogênio. E no Cl2, eu tenho um Cl fazendo ligação simples com outro Cl. Aqui vem daquela ideia lá mais básica de ligação covalente, né? Então, se eu tenho aqui o cloro com 7 elétrons e o nitrogênio com 5, o nitrogênio tem 3 elétrons sozinhos, ele vai, então, cada um dos elétrons do nitrogênio vai fazer ligação com um cloro. Então, fica ligações simples. Como o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, mas 2 deles fazem par, ficam 3 sozinhos e esses 3 querem fazer par. Então, são 3 pares aqui, por isso ligação tripla. E quando eu tenho 2 cloros, cada um precisa de um elétron, eles compartilham um elétron. Aí, então, se você tem dificuldade, coloca aí a sua pergunta que a gente tenta sanar a sua dificuldade em termos de ligação covalente, tá? Esse conteúdo é ligação covalente. Então, colocamos aqui, essas são as ligações existentes. Numa utilização de energia de ligação, o que eu vou olhar? Essa ligação vale 940, essa ligação vale 240 e cada ligação NCl vale 200. Então, esses são os valores dessas ligações. E eu vou colocar cada valor desse aqui, ó. Então, vamos começar por aqui. Cada NCl vale 200. Então, essa ligação aqui vale 200. Essa ligação aqui vale 200 e essa ligação aqui vale 200. Então, dentro de uma molécula de NCl3, eu tenho 600 quilojoules em cada molécula dessa, né? Então, cada mol de ligação dessa vale 200 quilojoules. Então, aqui eu tenho 3 vezes 200 quilojoules dentro de uma molécula. Só que eu tenho quantas moléculas? Eu tenho 2. Então, aqui são, no total aqui, de energia de ligação, eu vou ter cada ligação com 200, então 3 vezes 200, e 2 vezes isso, tá? Se eu tenho aqui a tripla ligação valendo 940, simplesmente aqui vale 940, então para o N2 eu tenho apenas 940, né? E para o Cl, eu tenho apenas também uma ligação Cl-Cl, que cada uma delas vale 240, só tem uma 240. Só que aí o que acontece? Eu não coloquei aqui, né? Faltou 3. Aqui é 3 vezes, então eu vou ter 3 vezes o 240. Só que aqui é o seguinte, como é que eu vou trabalhar com esses valores, né? Eu tenho reagentes antes da seta,
o reagente aí no caso, um só, e os produtos, né? Aqui depois da seta. Eu tenho 2. O que isso vai fazer? Faz a conta. Por enquanto, só faz a conta. Soma tudo que tem aqui, faz as multiplicações, resolve essas contas aí. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 vezes, né? Vamos fazer aqui em 2 partes. 2 vezes, 3 vezes 200 dá 600. Então, vai dar 2 vezes, 600. Isso aqui me dá 1.200. Beleza? Eu tenho 1.200 antes da seta. E eu tenho aqui 940 mais 3 vezes 240. Isso aqui vai dar, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7, vai dar 720. Né? Então, aqui, e 940 mais 720 vai dar aqui, né? Já fazendo, ó, 0 mais 0, 0. 4 mais 2, 6. 9 mais 7, 16. 1.660. Esse é o ponto, né? Aqui quilojoules e aqui quilojoules, né? Esse é o ponto que a gente vai começar a brincar agora com como pegar a energia de ligação e descobrir o ΔH da reação a partir dessas informações. Então, aqui eu tenho os reagentes, né? E aqui eu tenho, então, 1.200 kJ de energia de ligação dos reagentes e eu tenho 1.660 kJ de entalpia de ligação nos produtos. A questão chave é a seguinte: nos reagentes, né, as ligações químicas elas têm que ser rompidas para que elas se rearranjem e formem os produtos. Então, nos reagentes, esses valores serão sempre positivos. Então, aqui, nos reagentes, essas entalpias serão positivas. Essa energia terá que ser fornecida para a molécula para quebrar essas ligações. Então, sempre no reagente vai ser positivo. Então, este valor aqui, ó, vai ser mais 1.200. Sempre positivo. Quando eu trabalho com energia de ligação, sempre no reagente vai ser positivo. Nos produtos, essas ligações aqui vão ter que ser feitas. Essas ligações vão ter que ser feitas. Quando se faz uma ligação, libera-se energia. Então, os produtos vão ser negativos, tá? Então, todos os produtos negativos. Por que eu falo aqui? Primeiro faz as contas tudo. Pra você não misturar os menos aqui, porque pode dar um erro de sinal. Então, faz a conta ali, soma tudo, né? E depois, no final, você troca o sinal. Então, menos 1.660 kJ, tá? Então, coloca todos os valores das ligações, soma tudo, multiplica, faz o que você tinha que fazer e pega no valor total, se for reagente positivo, se for no produto negativo, tá? E aí, a gente pega e encontra o ΔH. Nesse caso aqui, esse é o ponto que trava aí algumas pessoas, porque aquela fórmula, né, do ΔH é lá, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, tá? Mas muito poucas vezes você vai utilizar. Nos 2 primeiros exercícios a gente pôde utilizar, porque estava sendo fornecido o valor da entalpia de formação. Aí a gente consegue saber a entalpia dos padrão dos reagentes e dos produtos, né? Mas quando a gente trabalha energia de ligação, não dá para usar aquela fórmula. Então, a gente vai ter algo semelhante à lei de Hess. Eu vou somar esses ΔHs, essas entalpias, para poder chegar no resultado. Então, aqui não vai ser, né, aquela de produto menos reagente. Então, eu vou até colocar aqui uma observação, né? Isso aqui, né, vamos colocar um L aqui, ó, de ligação. Então, a variação de entalpia de ligação, ΔH de uma reação onde eu tenho dados de energia de ligação para fazer o cálculo. Eu simplesmente somo. Então, eu vou pegar os reagentes mais 1.200 e eu vou somar com o produto, menos 1.660.
60. Na verdade, sempre isso aqui vai ser uma subtração, tá? Então, essa aqui, ó, esse mais é a diferença, né? E também porque tanto faz a ordem aqui, produto ou reagente. Ele é diferente, é um raciocínio diferente daquele ΔH final menos inicial, tá? Então, a entalpia dessa reação, a variação de entalpia dela, quando a gente tem energia de ligação para calcular, é a soma. Eu pego todas as entalpias de ligação aqui, coloco o sinal positivo no reagente, pego todas as entalpias de ligação aqui e coloco o sinal negativo no produto e depois eu somo as duas, tá? Então, se eu fizer essa conta aqui agora, né? Eu vou colocar aqui, então, a entalpia de ligação, esse Lzinho que está representando ligação. A diferença entre esses dois aqui, né, dá 460, né? Então, se eu pegar isso aqui e subtrair desse, conservo o sinal do maior, isso aqui dá 460 kJ, tá? Para essa reação, então, aqui, vamos colocar lá 460 kJ, é este ΔH aqui, ó. ΔH igual a 460 kJ. Beleza? Para esta reação. Agora, vamos ver aqui o exercício. Diz... Opa, lá, aqui. Calcule a entalpia da reação de decomposição do NCl3, considerando os valores de energia de ligação fornecidos. Pergunta a reação endotérmica ou exotérmica e demonstra os cálculos. Aqui, então, a gente chegou que esta reação, do jeito que ela está aqui balanceada, 2NH3, N2 e 3Cl2, dá ΔH 460 kJ, tá? Vamos pegar o seguinte, eu vou fazer essa resposta da letra C aqui, ó, né? Então, C, respostas, né? Você poderia colocar, né, apresentar o cálculo todo, apresentar esse cálculo e responder da seguinte forma, né? Então, a entalpia de decomposição é de metade disso aqui, então 460 para 2, então se for para 1, 230. Então eu vou colocar é de 230 kJ por mol. Você poderia colocar, né, para 2 mols 460 e por mol 230. A gente faz o cálculo em conta para 2, divide por 2, 460 que a gente encontrou, 230. Então essa seria a primeira parte aqui, a resposta de calcular a entalpia da reação de decomposição. Colocamos aí por mol. E a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, se... aqui eu não coloquei o sinal, né? Não é 460, né? É menos... Cadê aqui? Faltou colocar o sinal. O sinal do maior, né? Aqui é menos, faltou isso aí. E aqui é menos, tá? Então, é menos 460 e, portanto, menos 230. Tinha faltado colocar o sinal ali. Se é negativo, a reação é exotérmica, né? Reação exotérmica. Então, a entalpia de decomposição é essa, a reação é exotérmica. E aí vem, né? Demonstra os seus cálculos. A gente já colocou os cálculos aqui, né? Demonstrar os cálculos estão nesta parte. E justifique sua resposta, né? Então, justificar a resposta. Na parte exotérmica, então vou colocar aqui já, pois o ΔH é menor que zero. Pronto, justifiquei. Então já tem os cálculos demonstrando e ela é exotérmica, pois o ΔH é menor que zero. Essa aí, então, é a minha resolução para esse exercício. Se você tem alguma visão diferente, identificou alguma coisa, aí comenta, né? A gente dá uma olhada aí no que você comentar e tenta responder. E se tiver algum erro que vocês observarem na resolução, tem alguns professores vendo os vídeos também, né? Eu tenho recebido alguns comentários, então se alguém vê algum erro, também comenta aí, por favor, para a gente fazer as correções necessárias aí no vídeo. Eu sempre procuro dar uma olhadinha, mas vai que passa alguma coisa, né? Então, acho que era isso por agora. E no finalzinho do vídeo aí vai ficar uns cards aí o card não é card, não. É aquela tela final, né? Que eu tô aprendendo a mexer com isso ainda. Mas aí nos segundos finais vai aparecer algumas sugestões de vídeo para quem estiver assistindo, beleza?
Acho que é isso. Obrigado e até a próxima.